Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do Mestre possa encontrar acolhida em nossos corações. Eu não passo de um aprendiz como vocês, mas essa casa é generosa comigo e sempre põe muitos títulos, né? Que não tem a menor importância, porque a gente é, segundo os ensinamentos de Jesus, aquilo que a gente faz. Jesus ensinou que a gente conhece uma árvore pelo fruto. Se nós formos capazes, qualquer um de nós, de produzir bons frutos, seremos boas árvores. Independente de qualquer posição, importância que a gente possa eventualmente ter entre os homens. Porque todos os homens importantes da história da humanidade morreram. Assim como os pouco importantes, às vezes nem lembrado, porque não é a importância nossa que faz qualquer condição de mérito para a gente. O que faz mérito para a gente é a nossa melhoria espiritual, que nós vamos conquistando ao longo de muito tempo, através das múltiplas encarnações que a gente tem. Há uma lição no livro Religião dos Espíritos, que o Espírito diz lá que nós já ocupamos as diversas posições nas diferentes sociedades. Já falamos todas as línguas, já usamos roupagens de toda a natureza, na nobreza, na pobreza, no campo, no trabalho braçal, e temos sido, segundo o Espírito, constantes na inconstância e fiéis à infidelidade. E é isso que a gente precisa guardar dentro de nós, para não repetirmos erros, para corrigirmos os nossos defeitos, para lembrarmos, como diz a música tão bonita, somos apenas passageiros, que vamos ter que descer desse comboio um dia e assumir a nossa própria posição de espíritos diante da nossa própria consciência. Então nós estamos começando um ano novo. Parece que o ano novo não tem importância, mas tem. Nós estamos fazendo uma nova viagem junto com a Terra em torno do Sol. Vamos andar, não é? Desenvolver nesse ano novo mais uma jornada de milhares e milhões de quilômetros pelo céu, porque nós somos astronautas da Terra. A Terra é um planeta que gira em torno do Sol. A distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Imagine uma circunferência com raio de 150 milhões de quilômetros. Se a gente multiplicar pelo número 2, vira 300 milhões de quilômetros. E multiplicar pelo número π, que é 3,14, vai dar quase 1 bilhão de quilômetros que nós vamos circular mais esse ano. Mesmo que a gente seja preguiçoso e fique sentado o ano inteiro, sem sair do lugar,
posicionado na Terra. Vocês estão vendo como é que o universo é? Essa é a criação divina, que nós temos que nos harmonizar com ela. Somos viajantes, cidadãos cósmicos, no dizer de Emmanuel. E é fantástico a gente saber que a gente é espírito. Que tudo que a gente adquire fica na nossa estrutura psicoemocional para sempre, porque somos espíritos imortais. Temos que pensar nisso, com cuidado, para a gente não perder tempo. Nós vamos continuar o nosso estudo do livro Roteiro. E hoje nós vamos ter uma lição muito importante. Continuação dos temas que Emmanuel vai desenvolvendo, né? E que agora está falando sobre os aspectos religiosos. E hoje a lição é Evangelho e Alegria. Porque tem gente que acha que Evangelho é tristeza. Aliás, tem religiões equivocadas, né? Que acham que ser religioso é ser triste. Eu não diria nem ser religioso, eu não gosto muito dessa palavra, porque ela está desgastada pelas religiões institucionais do mundo, que mudaram o significado da palavra religião. A gente já falou sobre isso numa lição anterior. E eu prefiro, então, a palavra religiosidade, que é o ato de, né? A palavra religião vem do latim, do verbo religare, que é ligar de novo. Porque ela tem um significado curioso de trajetória. Por que ligar de novo? Se nós somos filhos de Deus, estamos ligados a Ele? Não, Ele está ligado a nós. Porque quando Ele nos cria com um propósito, que a inteligência suprema não comete erro. Então nós, né? Sabemos hoje que estamos ligados a Deus, porque Ele se ligou a nós quando resolveu nos criar, cada um de nós. Mas nem sempre nós estamos atentos para isso. Então a gente tem que fazer a nossa ligação com Deus, porque se Ele está ligado a nós, agora é a nossa parte de voltar a Ele. Isto é, entender o significado da criação divina, nos harmonizarmos com as leis sábias que regulam não só a natureza física, como as leis da ciência que a gente tem descoberto, mas também as leis espirituais que regem as responsabilidades de nosso comportamento. Quando a gente faz isso e se harmoniza, a gente se liga a Deus. Esse é o papel da religião, religar. Não é uma seita. Não é um aglomerado ou um conjunto de ideias e frases, de teologias, que criam hábitos que a gente cumpre por dever sem saber o significado. Isso é religião institucional. A religião divina significa a nossa capacidade de crescer, adquirir a consciência da realidade espiritual, adquirir a consciência de que nós somos criaturas divinas e nos voltarmos para a harmonia do universo através do nosso esforço cotidiano.
sem transferência de responsabilidade para os outros, que é o que a gente gosta de fazer. Estou com uma dúvida atroz, vou lá ver se o padre fulano, ou o pastor ciclano, ou o médium beltrano, ou o orador espírita fulano, pode resolver para mim. Não é assim que a gente é? A gente tem que pensar no problema, analisar o problema, olhar para dentro, ver as forças que a gente tem, arregaçar as mangas e resolver o problema, porque deixa de ser problema para ser um desafio de crescimento. Então, a lição de hoje fala disso. Evangelho e alegria. Vamos ver o que Emmanuel tem para nós. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Que é isso que Jesus é, o embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador das notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Começam a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o Mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família, que é o primeiro aparecimento público de Jesus, onde Maria de Nazaré pede a Jesus que ajude na festa, porque faltou vinho. E Jesus transforma água em vinho. E as pessoas que serviam ficaram maravilhadas, porque geralmente os seres humanos fazem festa, servem os vinhos bons primeiro, depois que as pessoas estão meio bêbadas, serve qualquer porcaria no lugar. E ao contrário dessa festa em que Jesus participa, o melhor vinho veio depois. Ficaram admirados da qualidade do vinho que Jesus preparou a pedido de Maria. Não é vinho com álcool, é vinho com amor. Como que, percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante.
Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados pela sociedade inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turma imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. E a ressurreição, ela tem um papel fundamental na mudança de percepção do ser humano, porque Jesus mostra para nós que a vida é do Espírito. O corpo dele foi sacrificado, mas ele retorna com toda a exuberância, alegria e vida, e compartilha isso com os discípulos, para que eles possam se convencer de que a vida é imortal. Portanto, a religião não pode ser motivo de tristeza, porque senão você vai passar uma vida imortal triste. Não faz o menor sentido. É que a gente está acostumado com alegrias fúteis e não sabe valorizar alegrias permanentes. A gente ainda não sabe imaginar como é que é o mundo espiritual. Eu às vezes me deixo em pensamento voar um pouco e fico imaginando como deve ser fantástico a gente livre no espaço, viajando de estrela em estrela, visitando todas as 100 bilhões de estrelas da nossa galáxia, vendo as maravilhas da criação divina, o núcleo de nossa galáxia, que é um centro energético estrondoso, de produção de luz e radiação, fontes de tudo quanto é tipo de coisas materiais, para dar sustentação à vida do Espírito que é imortal. Mas olha, tem 3 trilhões de galáxias para a gente visitar. Na conta do homem, que é desse tamanico.
porque certamente essa conta está errada. É muito mais do que isso. Mas a nossa percepção, que está baseada nos sentidos estreitos do nosso corpo físico, não permite a gente perceber as grandezas das coisas que existem no universo. Mas a gente tem convites a todo instante. Há quem diga que quando o tempo está chuvoso, o tempo está feio. Não tem olhos de ver. É só olhar um pouquinho, ver a tonalidade de diferentes cinzas e branco que existe nas nuvens. E se descuidar um pouquinho e passar uma brechinha de sol, vai ver a luz se decompor num lindo arco-íris. Mas a gente não tem olhos para isso. Porque a gente está olhando para o pé. Tem gente que fala que está olhando para o umbigo, eu não sei como pode, porque o umbigo está sempre tampado. Né? Fora as moças que usam a barriguinha de fora, a gente não vê o umbigo. Mas a gente olha para o pé, a gente olha para o chão, a gente anda de cabeça baixa, porque a gente não sabe valorizar a grandeza das coisas que nos cercam. E o Evangelho de Jesus vem apontar para isso. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e muito mais. Basta que busquem a perfeição que é o Pai Celestial. Isso é um cântico de alegria. As emoções do Espírito são muito, muito mais intensas sem adrenalina, porque o Espírito não precisa de adrenalina. Adrenalina é do corpo. É um hormônio corporal. As alegrias, as emoções do Espírito são extremamente intensas. A gente jamais, na posição ainda estreita que a gente está, pode imaginar a grandiosidade de estar em harmonia com as coisas do universo. Aqueles que têm tido a experiência de participar de grupos mediúnicos, de trabalhos de natureza espiritual, têm sentido de vez em quando uma emoção desse tamanho, como uma pequena amostra do que nos espera. Chorar de alegria, não de tristeza, é uma emoção maravilhosa. Eu já tive algumas poucas oportunidades de sentir isso. A alegria de ver um espírito endurecido, violento, agressivo, ser dominado pelo amor de uma mãezinha espiritual carinhosa que não esquece dele. É de chorar de emoção, de alegria. A gente sai pisando alto da reunião, como se estivesse flutuando. A gente não imagina como deve ser as reuniões no mundo espiritual. Quando a gente lê Nosso Lar, quando a gente lê Voltei, quando a gente lê um livro duro de ler, mas extremamente importante, que é Memórias de um Suicida, a gente começa a ver as grandezas das atividades do espírito. O estado de emoção do espírito não cabe no corpo físico. Porque o nosso corpo físico é um tremendo, de um transformador, redutor das faculdades espirituais.
Mas, por nós, por causa disso mesmo, pelo nosso estado ainda de ignorância das coisas espirituais, a gente se apega naquilo que a gente acha que é alegria. E repete prazeres, porque os prazeres são alegrias momentâneas, mas são fugazes. Então a gente quer repetir aquilo, não é? E acaba caindo no erro do vício dominante que não deixa a gente crescer, porque a gente não deve repetir senão adquirindo um pouco mais. A gente não pode andar em ciclo fechado. A gente anda em ciclo aberto, que nem uma espiral, crescendo cada vez mais. Porque a cada volta a gente ganha algo de novo, de crescido, de incorporado como experiência de evolução na nossa alma. Por isso, apesar da Terra girar em torno do Sol, viajando pelo céu da nossa galáxia, cada ano é um ano diferente. Quando a gente deseja para os nossos amigos que você tenha um ano novo, feliz, a gente acha que aquela felicidade vem de fora, não é? Que tudo de bom aconteça para você. Não é assim que funciona. Faça tudo de bom acontecer para você nesse ano. É sua tarefa. O ano não será melhor se você não o fizer melhor. Não é assim? Vocês lembram do ano passado? Faz uma revisão. O que foi melhor do que o ano retrasado? Para mim foi melhor, porque eu li uns 15 ou 20 livros novos, que eu aprendi coisas melhores que eu não sabia. E repeti outros livros que eu tinha lido e não tinha aprendido tudo que precisava. E aprendi novas coisas. Eu garanto para vocês que eu estou um pouquinho melhor do que no ano retrasado. Porque eu aprendi coisas novas. Eu me esforcei para isso. Eu me dou o dever de me enriquecer com os valores da alma. Porque é esse o trabalho que a gente deve fazer com a gente, para a gente ter felicidade construída pelo próprio esforço. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu fiz e mais ainda, mas para isso, busque a perfeição que o Pai Celestial nos mostra. Há 2000 anos Jesus nos dá esse conselho. E a gente não para pensar nisso. Porque a gente quer de fora para dentro. A alegria não vem de fora para dentro. Ela vai de dentro para fora. Não espere que alguém te faça feliz. Porque se alguém pudesse fazer o outro feliz, Jesus já nos teria transformado em felizes. Porque ninguém nos ama mais do que Ele. É que a felicidade é uma conquista pessoal. Seja feliz por você mesmo. E aí, compartilhe a sua felicidade com os outros. Aqueles que souberem entrar em sintonia, aproveitem. Os que não souberem, nem vão te ver.
Percebe que a gente interpreta tudo ao contrário? A moça encontra um rapaz, agora eu vou ser feliz. Meu príncipe encantado. Depois descobre que ele era um sapo. E a princesa era a gata borralheira. Né? Porque tem os dois lados da moeda. Afinal de contas, nós somos espíritos habitantes de um planeta de provas e expiações, devido ao nosso atraso espiritual em relação ao conhecimento das leis espirituais que nos governam. É um mundo onde o mal predomina sobre o bem. Está todo mundo achando que o nosso governo vai fazer a nossa felicidade. Daqui um pouco, todos que votaram estão falando mal. Porque a gente quer que os outros façam. E a gente nem sequer é cidadão digno. Porque a gente não respeita a limpeza da cidade, não respeita as leis de trânsito, não respeita os direitos alheios, passa na frente dos outros, quer ser o primeiro em tudo, xinga o motorista que passa e nos fecha e assim por diante. Nem cidadania a gente tem direito. E acha que tem direito ao mundo de regeneração. Mundo de regeneração é para aqueles que estão fazendo esforço de se regenerar. Gerar em si mesmo uma pessoa melhor. Não vai haver transformação de um mundo de regeneração para nós. Ou nós fazemos essa regeneração, ou seremos mudados daqui, porque aqueles que fizerem esse mundo de regeneração vão merecê-lo. E os que não fizerem vão ter que sair dele. Porque é assim que funciona. Jesus disse isso. Virei de novo, com todos os santos e anjos da minha corte, e numa linguagem simbólica, sobre as nuvens, reunirei todas as nações, e separarei, como faz o bom pastor, as ovelhas dos cabritos. E direi às ovelhas: passe à minha direita, e recebam o mundo que foi preparado para vós desde a sua fundação, e regozijai nele. E aqueles que estão à minha esquerda serão banidos para um mundo de choro e ranger de dentes. Qual a diferença entre ovelha e cabrito? Por que será que Jesus usou essa figura? Não é? Jesus é um espírito sábio. E aí vem a alegria. Porque aqueles que estão à direita perguntam para ele: mestre, quando foi que nós merecemos isso? Porque quando eu estava preso, me visitaste. Quando eu estava doente, me medicaste. Quando eu estava nu, me vestiste. Quando estava com fome, me destes alimento. E quando estava com sede, me saciaste com a boa água. Quando é que fizemos isso? Quando fizeram para todos aqueles que são pequeninos, porque eles são meus irmãos. Jesus então diz o que a ovelha tem mais do que o cabrito. Tem a lã do amor, que o cabrito não tem. A lã que aquece,
a lã que aconchega, que é o sentimento de fraternidade, de amor, de bondade, de fraternidade, de desejo de ser útil. Isso é regeneração. O cabrito tem que regenerar-se, gerar nele a ovelha que ele ainda não é. Porque ele não fez nada disso. Teve fome, não foi dar de alimento. Teve sede, não foi saciar com água boa. É uma lição simples, simbólica, mas de alegria, porque a conquista é feita com esforço pessoal. Quem é que não fica alegre quando tem um desafio na frente, vai lá, resolve o problema inteiro, fala, que bom, consegui resolver, estou profundamente feliz. Não é? É diferente de você falar assim, que bom que apareceu fulaninho e resolveu para mim. A alegria não é a mesma. Não é a mesma. Vocês já viram a alegria da criança que aprende a comer com a própria mão, pegando uma colherzinha e comendo? A alegria da conquista que a criança vai fazendo aos poucos, apresentando cada dia uma palavrinha nova que ela incorpora no conhecimento dela. Isso é a alegria real da conquista. Imagina as alegrias das conquistas espirituais. Você ser um espírito livre, poder ir no universo aonde quiser. A gente, para ir para a praia ali, tem que enfrentar um trânsito infernal, de gente maluca, né, que vai junto com a gente, querendo chegar primeiro. Aí você é um espírito livre, você quer ir e vai, sem problema de trânsito, sem problema de angústia. Olhar nossa terrinha lá, como os astronautas fazem, com esforço desgraçado para ir para lá, gastando um dinheiro horroroso com os foguetes astronômicos. Você vai livre, sozinho, e olha a terra, e vê o azul bonito do nosso planeta. A gente pode fazer isso desde já, é só saber dormir. Porque quando a gente dorme, a gente sai do corpo. Vocês não acreditam nisso? Faz experiência. Por que não aprende com a experiência própria? Tenta. Mas não tenta a primeira noite, não deu certo, e isso é mentira. Tenta, até conseguir. Porque é preciso se educar para fazer isso. Sair do corpo, os espíritas que treinam isso, são médiums, eles fazem isso com tranquilidade. Lê os livros da Ivone Pereira, como ela conta as experiências maravilhosas dela de sair do corpo, junto com o Charles, o espírito que a ajuda, para ver coisas espirituais, coisas lindas, para depois narrar para a gente nos livros. Se ela pode, a gente também pode. Por que a gente não faz? Porque a gente faz que nem os cavalos e os cachorros, deita e dorme. De cansado. Né? Geralmente a gente deita e dorme, povoado com o último filme, ou as últimas notícias que a gente viu da televisão, que não são nada bons. A gente não lê uma página boa, descansativa, convidativa à meditação, a pensar em valores novos. E aí, ora, pede o anjo da guarda, o espírito protetor, o amigo espiritual, vem cá, me busca. Não deixa eu aqui nesse corpo, não. Me leva junto e me mostra as coisas bonitas da criação divina.
Eles têm prazer em fazer isso. Mas a gente tem que querer. Porque somos nós que construímos os nossos valores. E olha que a gente passa 1/3 da vida material dormindo. Não é brincadeira, né? Sabe quantos anos eu já dormi? 25 anos. 1/3 da minha idade. Passei dormindo. Tem muita coisa que eu falo aqui para vocês que eu não aprendi nos livros, eu aprendi com eles, porque eu sei que eles me levam para fazer isso. Eu peço toda noite. E eu me surpreendo com coisas que eu não sabia e acordo sabendo. E eu tive essa experiência de poder fazer isso quando era jovem. Quando eu estava estudando para o vestibular, eu estudava até quase meia-noite. Às vezes estava com um problema de física, de matemática, tentando resolver e não conseguia. Aí eu ia para casa, deitava, porque eu estudava com um colega na casa dele, ia para casa, deitava, dormia, acordava com a solução do problema. Resolvi de noite, dormindo. É fantástico, tem várias descobertas científicas feitas pelos cientistas enquanto dormiam. Faz parte do folclore da história da ciência. Leiam. A gente tem muito para aprender. Não percam tempo. Não tem hábito de ler? Cria o hábito. Sabe como é que cria o hábito? Lendo um pouquinho todo dia. Pega e lê. Quando o olho não estiver mais aguentando, para. Marca ali, no outro dia começa de novo. Vai indo, o olho fica assim, ó, você lê até de madrugada se quiser. Passa a noite lendo, já fiz isso também. O livro estava tão interessante que eu não queria fechar o livro. Fui até o final. Depois dorme um pouco mais, acorda no outro dia, dorme no sábado, no domingo para compensar. A gente faz isso para ir na festa e ficar farriando até tarde. E depois fica com o corpo um bagaço. Não é? Por que não pode fazer para o espírito? Não há razão para a gente não investir nas alegrias reais da vida. Estudem o Evangelho de Jesus, porque é um cântico de alegria espiritual. Ele não desceu das regiões celestiais que a gente não sabe imaginar, para vir, nascer entre nós, para ensinar para a gente como é que a gente precisa viver. Evangelho é a mesma coisa de boa nova, de notícia maravilhosa. Esse é o significado da palavra evangelho. Boa nova. E nós somos 2000 anos cristãos, sem ser um dia cristão de verdade. Perdemos tempo enorme, né? Nesse tempo todo que a gente não ligou para isso. Agora está tendo essa oportunidade, nós estamos reunidos aqui para isso. Não vamos deixar passar essa chance. Esse é o nosso bilhete premiado da ultra, hiper, mega cena espiritual. A gente tem uma esperança boba, né, de ficar na fila lá da mega cena.
para poder ganhar um monte de dinheiro e ficar com a vida infernizada. Mas a gente fica com a imaginação, com a fantasia, achando que dessa vez vai. E não entra na fila do aprendizado do Evangelho nunca. Porque, me dá uma moleza, me dá uma canseira, me dá um sono. Até quando a gente vai ficar se desculpando? Evangelho é alegria. A gente vive a vida da gente muito melhor. As coisas que acontecem, fica todo mundo preocupado. Será que o Brasil vai melhorar ou não vai melhorar? Eu não me preocupo com isso. O diretor espiritual do planeta é Jesus. Né? Se ele quiser que o fulaninho, ciclaninho, beltraninho continue no governo, fique. Se não, dá um infarto nele, ele morre. Qual é o problema? É a mesma coisa de parar o carro e descer dele. Porque o espírito é imortal. E a gente fica preocupado, achando que nós merecemos um governo novo e não mudamos o nosso comportamento. Vibra a favor, tomara que esses caras que estão lá tenham juízo e façam o trabalho deles com dignidade, porque eles se propuseram a isso, a responsabilidade é deles. Se cumprir ou não cumprir, não é problema nosso. Mas é nosso problema de ser melhor. De fazer a nossa parte. Tem gente que fuma e bate o cigarro na janela do carro. Vocês já viram? Vem um motoqueiro e ganha fumaça, cinza na cara. Não respeita. Acha que a janela dele, que é o mundo, é o lixo dele. Joga papel, joga lata. Nós somos cidadãos assim. Que mundo de regeneração a gente quer? Que mundo de alegria a gente quer de poder chegar numa praça, ela está toda bonita, florida, porque a gente ajuda a manter. Não é? A frente da nossa casa está limpa? O nosso jardim está cuidado? Tem gente que cimenta para não ter trabalho. É verdade, cimenta. A ponto dos prefeitos de várias cidades dizer, olha, quem tem área verde nas casas diminui IPTU. Né? Dá desconto. Olha que absurdo onde nós já chegamos. Que mundo melhor a gente está construindo. A minha casa é uma das mais floridas da rua. É ou não é? Minha filha está ali, pergunta para ela. E a gente faz questão de ser, graças à minha esposa que gosta, e eu ajudo ela a cuidar. A gente pode fazer um mundo melhor. A gente pode construir alegria. A alegria é uma coisa de dentro para fora. É um estado de satisfação interna consigo próprio. Porque está fazendo as coisas boas. Toda pessoa inútil é aborrecida, é triste, é depressiva, é entediada, fica buscando matar o tempo. Não é? A gente não precisa matar o tempo, a gente aproveita ele. Não tem nada para fazer? Pega um livro bom e leia. Ou vai dar uma olhadinha lá no quintal se não precisa de arrumar alguma coisa. Dorme de cansado. Porque o dia foi útil e aproveitado. Alegria de viver. Sorria. Deus nos ama.
Vocês sabiam que sorriso economiza energia? Quando a gente está sério, a gente contrai vários músculos do rosto e gasta energia biológica. Quando a gente está alegre, a gente relaxa e descansa e economiza energia. E faz bem ao sistema imunológico, porque ele fica atento, em vez de ficar corrigindo os defeitos que você se impõe ao corpo, ele só corrige as invasões bacterianas. E nos protege, nos dá saúde. Alegria. Mas a gente, para ter alegria, a gente precisa ter certeza de que a vida é plena. E para a gente ter certeza de que a vida é plena, a gente precisa esbarrar na realidade do Espírito. Porque a vida é plena para o Espírito. Para o corpo físico, não é. Ele é transitório. Ele nasceu num processo de gestação e vai morrer. Vai desestruturar completamente. Isso que a gente fica olhando no espelho, pintando, se rebocando, arrumando, corrigindo aqui, pondo peruquinha ali, é bobagem. A terra vai comer tudo. Faz isso para o espírito, que a hora que você sair dele, sai brilhante. A alegria de viver. Que nós tenhamos um 2019 construído com a nossa alegria. É o meu desejo sincero para todos nós que estamos reunidos aqui, encarnados e desencarnados. Muito obrigado pela paciência de vocês.